nossas boas-vindas a você que está nos acompanhando. Está começando o Diversamente, o nosso podcast sobre diversidade. Eu sou Paulo Reis e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele clara, uso um bigode, estou usando um óculos nesse momento, tenho um cabelo cacheado tamanho médio e estou usando uma camiseta amarela. Atrás de mim a gente tem uma prateleira cheia de adornos que remetem à diversidade e estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais esse episódio. Sempre importante lembrar que ninguém faz nada sozinho e essa temporada de Diversamente é realizada pela Usina dos Atos em parceria com Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. E, obviamente, conta com a produção audiovisual das pessoas maravilhosas do coletivo Cine Mateus, que é a nossa parceria de longa data. Bom, se você ainda não ouviu os primeiros episódios dessa temporada que a gente está produzindo, vai lá no nosso canal no YouTube, na nossa biblioteca digital e nas plataformas de áudio, que você vai poder conferir muita coisa boa. Você pode acessar os links pelo nosso Instagram, que é o @Usina dos Atos. Aproveite e segue a gente por lá. E sem mais delongas, vamos para nossa temática de hoje, nosso terceiro episódio, que é neurodivergência na periferia. Quando pensamos na palavra inclusão, abrimos um espectro de discussões acerca do tema. Condições como autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dislexia, síndrome de Tourette, entre outras, são exemplos de neurodivergências que estão cada vez mais sendo diagnosticadas, e debatidas com maior compreensão. No entanto, essa conscientização dos cuidados chega às pessoas dos bairros periféricos. Neste episódio, queremos problematizar de que lugares essas discussões surgem, de qual inclusão estamos falando, para quem a sociedade vem discutindo essa discussão de pessoas neurodivergentes e se existem políticas públicas voltadas a este tema. Como transpor essas barreiras para que todas as camadas sociais tenham equidade de acesso? Um desafio gigantesco. E nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas para compartilhar um pouquinho das suas existências conosco. A Fabiana Galdino e o Mavi. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Obrigado. E aí eu queria pedir para a Fabiana falar um pouquinho para a gente quem é a Fabiana, e um pouquinho da sua trajetória. E aí eu vou pedir para que você faça a sua autodescrição também, por favor. Bom, primeiro agradeço pelo convite, estar com vocês. Muita alegria, muita felicidade de poder estar contando um pouco sobre mim e meu trabalho. Bom, sou Fabiana, estou com uma calça jeans escura, uma blusa na cor nude, sou uma mulher preta, cabelos crespos, estou com batom escuro, acho que é isso. Sim, e quer falar um pouquinho da sua trajetória, quem é a Fabi? Então, Fabiana, mulher preta, gordinha, sempre trabalhei com crianças e adolescentes, desde 1995, quando foi meu primeiro emprego num CCA, que é um serviço contraturno na escola, e sempre trabalhei com essa demanda. Sempre crianças, adolescentes, famílias e periferia. E aí dentro da assistência social, que foi minha primeira porta, aí eu trabalhei então na SPVV, que é um serviço de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência. Trabalhei no PPCAM, que é um programa para adolescentes ameaçados do Estado. Trabalhei em abrigos, CEDESP, um mundo de oportunidades que foi se abrindo. E com a formação em psicologia, que foi em 2011, a gente foi fazer um trabalho mais complexo, Então, trabalhei na Cracolândia por 2 anos e meio, e aí hoje eu trabalho na saúde mental. Então, tem 4 anos que eu trabalho num CAPS infanto-juvenil na região ali de Ermelino Matarazzo. Maravilha, obrigado. Que eu doísse mais um pouquinho. Obrigado por compartilhar com a gente. Eu agradeço. Mavi, fala pra gente quem é o Mavi, um pouquinho da sua trajetória, e também vou pedir para que você faça a sua autodescrição, por favor. É um grande prazer estar aqui no Universamente falando de um assunto tão importante. Eu tenho um cabelo cacheado, médio, com mechas vermelhas. Estou usando uma camisa de botão preta, com uma bermuda preta também. E eu uso anéis nos dedos. Bom, eu me chamo Mavi, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de cinema, sou criador de conteúdo nas redes sociais também, onde eu falo sobre autismo, sobre a neurodivergência
E eu também trato de assuntos da transexualidade, de sexualidade, falo sobre minhas vivências, um pouquinho do meu dia a dia e também um pouco do audiovisual, né? E aí eu trabalho com isso, com criação de conteúdo há mais de 4 anos. E atualmente sou diretor do curta Tom, que também fala sobre autismo na perspectiva de jogos. Então é um jogo, um filme aí um pouco diferente para sair um pouco da normalidade, né? Dos curtas que a gente vê normalmente, das criações audiovisuais sobre autismo. Maravilha, obrigado, Mavi. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Fiquem à vontade para poder petiscar aqui, gente. A ideia é que seja Muito. uma conversa de final de tarde. E antes da gente entrar nas perguntas mesmo, eu acho importante a gente só trazer algumas palavrinhas aqui para balizar um pouquinho o debate, né? Neurodiversidade, né, que a gente, enfim, também escuta muito nesse campo, é um conceito que reconhece a diversidade das funções cerebrais e comportamentais das pessoas. E aí, por que isso é importante? Esse termo abrange tanto pessoas neurotípicas, né, que têm o funcionamento cerebral alinhado com aquilo que a sociedade espera, né, que é comumente esperado, e pessoas neurodivergentes ou neuroatípicas, que a gente está falando já de variações neurológicas, e daí a gente volta na sinopse quando a gente falou da série de condições, né, em relação, por exemplo, ao transtorno do espectro autista, ao TDAH, entre outros. E aí, diante disso, eu queria que vocês respondessem como que vocês foram reconhecendo a neurodivergência na história de vocês, né? Seja como uma pessoa neurodivergente ou como uma pessoa profissional da saúde mental que lida, entre outros assuntos, com isso. E aí eu queria pedir para o Mavi responder primeiro essa pergunta e depois a Fabi, por favor. Sim. Eu sou autista, né, e TDAH com altas habilidades, e a neurodivergência sempre esteve, né, presente na minha vida desde a minha infância até agora. E eu me percebi, né, entendi que eu era uma pessoa neurodivergente quando eu fui procurar ajuda, quando eu estava no último ano do ensino médio, porque eu tinha dificuldades de conseguir ir para a escola, porque eu tinha crises com medo e eu achava que era só ansiedade, e eu fui procurar ajuda para entender melhor isso. E aí, buscando ajuda, né, e aí pesquisando na internet também para entender, por que eu não consigo sair de casa? O que tá acontecendo? E aí eu encontrei conteúdo sobre o autismo. E aí eu fui assistindo e fui pensando, não posso ser autista. Não faz sentido. Autistas são só crianças e não existe essa coisa de autismo em adultos. Era uma novidade para mim. E indo atrás dessas informações, pesquisando mais, eu fui percebendo que talvez eu tenha características aqui neurodivergentes que explicam por que eu ajo dessa forma, por que eu sinto essas coisas. E eu decidi ir atrás. E aí eu fui atrás de, né, médicos que eram especialistas, e eles me falaram que não era possível ser neurodivergente, porque você tá perfeito, você sabe, não tem nenhum desses problemas. E aí eu decidi procurar, né, uma médica que era especialista nisso, a doutora Elisângela, que ela é primeira mestra do Brasil em autismo, e eu fui fazer a consulta com ela. E eu fui fazendo só pra dizer que eu não era autista, entendeu? Só pra falar, não sou. Só pra provar que eu não era. E aí, fazendo a consulta, enquanto ela ia me fazendo as perguntas, a minha ficha foi caindo. Eu fui percebendo, nossa, peraí, isso daqui entra muito com o que eu sinto, com quem eu sou. E aí, enquanto eu tava lá fazendo a consulta, que eu fui percebendo que talvez eu seja uma pessoa neurodivergente. E aí, sim, eu sou uma pessoa neurodivergente. E aí, a partir disso, eu fui percebendo, né, coisas que eu fazia na infância, como eu era, percebendo que o que as pessoas diziam que era só timidez, ou era uma criança que era um pouco diferente das outras, na verdade era a neurodivergência ali. E ter percebido isso me deu um baque, assim, um choque de, nossa, que coisa, né? Eu não imaginava. Acho que ao mesmo tempo que é um baque, também acaba sendo uma resposta, né? Aquela, talvez uma sensação de desencaixe que ela ganha um significado, né? Sim, com certeza. Foi respostas para muitas dúvidas que eu tinha do porquê que eu era daquele jeito. Porque antes a gente só pensa, né? Antes de receber o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico tardio, né? Que a gente só é estranho, que a gente às vezes se sente culpado por ser dessa forma. Quando na verdade a gente só não tem as respostas, as explicações do porquê, né? E ter tido essa resposta, ter tido o diagnóstico de que eu era autista, me ajudou muito. Eu posso dizer até que salvou a minha vida, de eu poder entender o porquê que eu era assim. Maravilhoso. Você, Fabi, como que apareceu na sua história?
Tô ouvindo uma via aqui, tá passando um filme, né? Porque eu lembro de eu trabalhando em CCA em outros serviços, e aí hoje eu consigo identificar que muitas crianças autistas ou com outras neurodivergências, outras questões, passaram batidas, a gente não me dei conta, Sim. né? Eu vim me dar conta do autismo e tantas outras questões agora na saúde mental, trabalhando no CAPES. Até então, todas as atividades que eram propostas eram iguais para todo mundo, né? Então, você vai ter o monta-monta, você vai ter lá o pega-pega, você vai ter o carrinho, aí você oferecia um mundo de possibilidades e as crianças ali se encaixavam no que era melhor para eles. E para mim estava bom, porque não tinha esse conhecimento, né? E aí você trazendo na sua fala, eu vou fazendo um resgate. Acho muito bacana. E penso também nas crianças e nos adolescentes que a gente vai acolhendo enquanto CAPES, né? São muitas as demandas. Então, acho que eu fui me entrando nesse mundo, né? Com essa demanda no decorrer dos anos da minha história, dentro do trabalho na periferia, com muitas famílias, visitando famílias em casa, atuando nos projetos dentro da comunidade. E eu sempre fiz isso, agora mais por conta do trabalho em saúde mental. E a gente vai vendo um boom, né? As pessoas vão falar assim, aumentou muito. Eu não sei se aumentou ou se é a mesma visibilidade que está se tendo para essas questões. Né? Você não falava de forma alguma, era tabu, para muitos ainda né? E você vai vendo as famílias procurando seus direitos, que vai obrigando a gente a sair desse lugar também, né? Do comodismo, a gente tem que estudar, tem que se letrar, tem que buscar profissionais. Então, acho que estar na saúde mental foi me direcionando, sabe? E ouvindo a sua fala hoje, eu fiz mesmo esse resgate, muito bacana. Não, sensacional. Não digo suspendendo o debate sobre neurodivergência, mas acho que só para... Você tocou num ponto bem interessante quando você fala da periferia, né? Aqui nesse podcast a gente procura evitar ao máximo reproduzir preconceitos, né? Reproduzir estereótipos, né? Pela linha, né, do podcast, por se falar de diversidade. Então a gente não quer reduzir a periferia a um lugar de falta e de ausência, mas é um lugar de vulnerabilidades, é um lugar de privações e tal. E aí, diante disso, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que viver na periferia dialoga com a sua identidade, né? Ou com as suas identidades em uma pessoa só, né? Em que medida viver em um bairro periférico modula a sua personalidade, não só você com as pessoas, né? Mas também a sua relação com o território, né? Então, acho que é uma pergunta muito pensada no que diz respeito da sua relação com esse território, né? E, claro, tem as reverberações no que diz respeito à neurodivergência, mas eu queria que vocês trouxessem muito o que é ser um morador de periferia e como que isso dialoga, né? Você pode ir? Posso sim. Pergunta complexa ao mesmo tempo, né? Bastante. Eu sempre trabalhei na periferia, né? Por mais que eu tenha trabalhado em vários territórios, todos dentro das comunidades mesmo. E a gente vai vendo quantas comunidades, o quanto periferia, dê o nome que quiser, né? O quanto tem potencialidades. Então, eu sempre trabalho muito com a questão de vida. O que é vida naquele lugar? Né? Aonde que eu encontro vida? Porque trabalhando na saúde mental e no CAPES e J, a gente vai falando muito do sofrimento, muito de morte, muito de dor. A gente fala de dor o tempo todo, né? Meu papel é o papel de ser um agente transformador. E aí tudo o que eu preciso eu encontro no território, onde que eu encontro espaço para trabalhar com adolescentes, um espaço de formação profissional, um espaço de cultura, de lazer, de que forma que eu propicio isso sem ser no espaço que só fale de dor. E mesmo que seja um espaço de dor, qual que é o meu papel, a minha responsabilidade enquanto profissional na vida daquela pessoa, enquanto humana. Né? Então, eu vou sempre trazendo isso, sempre falando de vida. E vida a gente acha na comunidade. Né? Total. Periferia, comunidade, favela, é vida. Né? Então, cresci nesse espaço. Eu também sou uma educanda de CCA. Né? Eu fiquei em CCA não é para dar risada, hein? De 88 até a década de 90, mais ou menos, não muito mais. E depois eu fui educadora nesse mesmo espaço. Nossa. Então sempre trabalhando, sempre atuando e aprendendo com as coisas da comunidade. Eu pinto, eu bordo, eu faço crochê, eu canto, eu faço qualquer negócio.
e nunca fiz um curso específico. Tudo aprendido, tudo adquirido dentro da comunidade. Você, enquanto educanda e educadora, na Vila Ema ou São Mateus, São Jardim 9 Mateus? de Julho. Ai, que legal. Jardim 9 de Julho. Eu participei de um projeto na época que era o Bom Parto, que a gente chamou de Bom Parto. E ali eu fiquei, toda a minha família passou por esse projeto. Minha mãe foi educadora, trabalhou nesse projeto por 30 anos, eu trabalhei 13, e todos passamos, né? Depois cada um seguiu o seu rumo. Tem um irmão que é músico, aprendeu dentro desse espaço. Minhas irmãs são professoras, eu psicóloga, né? E tudo começou ali. A gente tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas acho que é isso, né? A gente vai procurando coisas boas dentro de onde a gente mora. Então a gente achou na época a pastoral do menor, né? Minha mãe começando a trabalhar. A intervenção do CCA na nossa vida foi o que nos salvou, né? Que aí eu vendo esse peixe para todo mundo. CCA é vida, creche é vida, os projetos culturais, a gente tem riqueza nos territórios, temos potências. Nossa, é sensacional, adorei. Total. E? Nossa, você falando disso me lembrou que eu também era uma pessoa que tinha tudo pra dar errado, né? E eu sou artista desde sempre, eu nasci sendo artista. Eu posso dizer que, né, por mais que a gente esteja nesse lugar da comunidade, da dificuldade de acesso em arte, ainda tem muita. Tem. Muita coisa de cultura, muitos projetos legais para participar. E eu posso dizer que foi graças a casas de cultura, as fábricas de cultura, que eu pude participar, que eu pude fazer parte, que moldaram a minha personalidade, que eu pude me desenvolver, tanto mesmo no aspecto da neurodivergência, sabe? Porque eu era uma criança que não me comunicava, eu só falava com os meus pais, não conseguia conversar com outras pessoas, e a minha mãe viu nisso uma oportunidade de me colocar em teatros. Então eu ia na casa de cultura, eu fazia teatro lá, e com isso eu fui desenvolvendo. Isso foi muito importante pra mim, porque a arte salva vidas, e ela salvou a minha. E foi dentro da periferia que eu tive contato com as artes, com dança, com teatro, com várias outras coisas, com música também, e isso me ajudou a me desenvolver como uma pessoa autista, sabe? Antes que eu era uma pessoa semiverbal, né? E eu pude desenvolver isso pra hoje, poder ter outras habilidades, conseguir conversar com as pessoas, isso foi muito importante. Acho que legal. Sério, Essa é bonita, né? não, impressionante. Até porque a gente começa, né, a pensar que o acesso à cidadania, né, nesses dois exemplos que vocês trouxeram, está vinculado a aspectos educativos, de apoio comunitário e à cultura, né? A cultura, ela acaba exercendo um papel essencial na construção da cidadania da pessoa, né? E entender a cidadania não só como você ter direitos e responsabilidades, mas uma constante busca por direitos, né? E aí até vou aproveitar para conectar com a próxima pergunta, porque assim, hoje em dia a gente está falando cada vez mais sobre diagnósticos, né, dos mais diversos, né? Mas a gente, né, quando a gente, enfim, se esbarra nisso, a discussão sobre neurodivergência parece ser um privilégio de classe, porque a gente está tendo facilidade e dificuldade de acesso à informação, diagnóstico e tratamento, mas parece que isso é balizado por esse privilégio, né? Então, é como se, por um lado, né, as pessoas em territórios periféricos desenvolvessem um senso de cooperação, né, entre elas, de apoio mútuo, mas no que diz respeito às responsabilidades do Estado, né, e até mesmo da sociedade, né, do ponto de vista de fortalecimento mútuo mesmo, né, você ter acesso a um diagnóstico parece ser um privilégio, sendo que deveria ser um direito, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho, Maria. Nossa, com certeza. Quanto mais acesso você tem, né, melhor é para você poder ter essa coisa do diagnóstico. Eu posso dizer pela minha experiência mesmo. Eu fui uma criança que foi negligenciada, mas por falta de acesso, por falta do conhecimento ali sobre a neurodivergência. Porque não é uma coisa falada, né? A galera da periferia, ela tá muito preocupada em conseguir fazer o corre dela, em conseguir colocar a comida na mesa, em poder chegar cedo no trabalho. E a saúde mental não é uma coisa falada. É um lugar de privilégio mesmo para quem tem tempo, para quem tem dinheiro para poder fazer isso. E mesmo eu indo atrás de informações, né, atrás de poder entender melhor sobre a neurodivergência, a gente não encontra. A gente encontra em pessoas que estudaram sobre isso, que são profissionais muito escassos sobre isso, mas que eles custam muito dinheiro para você poder acessar. E que é muito difícil.
Então, para eu conseguir, por exemplo, o meu diagnóstico, eu tive que ir atrás de uma médica que era mestra nisso, que entendia sobre, mas que era um diagnóstico caríssimo, que eu tive que trabalhar por meses para conseguir pagar para os testes. Então, é um processo que é demorado, é um processo caro, e quanto mais né, facilidade você tem disso, de acessar esses lugares, você vai conseguir ter o seu diagnóstico, mas também um tratamento melhor. Então, por exemplo, né, para uma pessoa autista, principalmente se ela tiver muitas comorbidades, né, ela vai precisar de tratamentos, vai precisar de terapias, medicamentos, assim, isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata de se conseguir. E sendo uma pessoa periférica, isso complica demais, de você conseguir ser tratado da maneira correta, e de você conseguir se entender melhor. É porque aí não é só o direito ao diagnóstico, mas você tendo o diagnóstico, o direito ao tratamento. Exatamente. Que vem depois disso, né? Sim. Pode falar, Fábio? Muito interessante a fala, né? Que a gente vai pensando... Estava até comentando antes, nessa máquina que existe por detrás da neurodivergência. Eu digo na questão farmacêutica, industrial, a indústria dos exames, a indústria dos testes, a indústria das terapias, é tudo muito caro realmente. Muito demais. Né? E aí, como eu trabalho muito a questão de racialidade hoje, dentro da saúde mental, eu fico pensando nas crianças autistas, TDAH, né, e tantas outras questões, sendo negros. Já é difícil você ser autista. Se você é um autista negro, mais portas fechadas, né? Se você é uma criança com TDAH negro, são outras portas fechadas. Então parece que vai se afunilando e as possibilidades vão diminuindo, né? Isso que eu venho encontrando no CAPES e no território de Ermelino, mas no território de Zona Leste mesmo. Quando a gente fala de cor, raça, etnia, famílias brancas, crianças brancas têm mais acesso, né? Parece que você consegue um diagnóstico mais rápido, o olhar é outro. Quando se trata de negritude, de racialidade, o acesso é muito menor. Quando se tem o acesso, né? Temos o SUS com muitas coisas boas, mas com muitas coisas ainda a melhorar, com muitos desafios. E aí fico pensando nisso enquanto CAPES, o que a gente tem oferecido, né? E a gente oferece muita coisa, mas ainda não é o bastante, né? A gente tem a questão das medicações, quando se trata de comorbidade. Geralmente as crianças autistas têm dificuldade com sono, né? Dificuldade com a socialização, a dificuldade com a comunicação, com o mundo no entorno, barulho. Então, o que a gente tem para oferecer enquanto um serviço de saúde, né? A gente tem muita dificuldade, no geral, acho que todo mundo, quando a gente fala com as famílias, né? Mães atípicas, geralmente as pessoas não dão ouvidos, é um sofrimento. Eu tenho 2 grupos de mães no CAPES, eu não, né? A equipe em si. E todas vão trazer, elas choram no grupo. É um momento que elas, é 1 hora e meia que elas podem chorar, elas podem falar delas porque elas se abandonam. São mães que não se olham no espelho, né? Não conseguem se olhar no espelho porque é tanta preocupação com o filho, então ela não consegue arrumar um cabelo, passar uma maquiagem, não consegue ter tempo para si, para sair com as amigas, para curtir o casamento, casamentos que se encerram, né? Quando você descobre o diagnóstico, maridos que vão embora, né? Então são várias as nuances que a gente tem que estar trazendo e conversando e refletindo não só dentro do espaço de saúde mental, mas no todo. É isso, não se fala. Não é só falar da criança, do adolescente ou do adulto autista, mas como que eu falo da família em toda essa situação, em toda essa gama, né? Como que eu falo dessa mãe que deixou de se olhar, como que eu falo dessa mãe em contato com o seu filho que não sabe como lidar, não sabe o que fazer, como que eu falo dessa família dentro de um território que não tem coisas específicas para a questão do autismo, TDAH e tantas outras questões, né? De uma escola que muitas vezes confunde diagnóstico com falta de educação. Uhum. Nossa, isso. Não é? Aquela criança é mal educada, né? Ela não para quieta. Que inferno. Liga para a mãe toda hora para a mãe buscar, só que a mãe precisa trabalhar. Quantas mães que a gente atende que abandonam emprego, né? Para poder buscar o filho na escola e ficar com o filho em casa. Ou tem que pagar para alguém cuidar, essa pessoa também não tem expertise para lidar, né?
E aí acho que a comunidade também é isso, a periferia. Um vai ajudando o outro, né? Quando a gente fala de negritude, a gente vai lembrando de ancestralidade, que é que você tinha aquela mulher lá do bairro que cuidava de todas as outras crianças. Isso você só encontra em comunidade, só na periferia. Pode trabalhar que eu dou conta da sua cria, amanhã sou eu. Tinha um revezamento e por mais que você pagasse, mas era uma quantia pequena, todo mundo se ajudava, né? Eu acho que é isso. Me preocupa muito a questão da falta de letramento, não sei se é isso que a gente pode chamar, dentro da neurodivergência, e quanto a gente vai confundindo. Isso para mim é uma preocupação, né? Vem aqui escolas que mandam relatórios para a CAPES pedindo medicação, por exemplo, né? Querendo patologizar tudo que aparece, querendo medicalizar, e nem tudo é assim. De repente aquela criança só precisa ser escutada, só precisa ser entendida que ela tem um funcionamento diferente de mais nada, e cada um é de um jeito, né? Cada pessoa, cada criança, cada adolescente tem seu jeito de estar, de ser. Sim. É isso. Nossa, Fabi, quanta coisa. Até rabisquei bastante coisa aqui, né? Eu acho que isso até antecipa um pouquinho do que a gente ia tratar. Mas, enfim, eu acho que essa questão da escola ela é bem importante, porque não é só o trabalho também da mãe, mas é o direito à educação dessa criança, né? Então, como é que você endereça isso da melhor maneira possível, mas isso tá ao longo da nossa pauta, né? Junto a isso, eu até ia pedir para você, até se você achar que cabe detalhar um pouco mais, como que camadas de raça e gênero somam isso de maneira mais transversalizada, né? Se for das mães atípicas, né? E aí, eu não sei, né? Pensando no público que você lida, né? São mães, às vezes, mães solo, são mães negras, às vezes mães que têm relações homoafetivas. Queria que você falasse um pouquinho disso, como que as camadas sociais, né, de maneira transversalizada, né, elas também entram nessa discussão sobre o diagnóstico e o tratamento, né? Como que LGBTfobia, por exemplo, e racismo entram nesse bolo, quando a gente fala de tratamento e diagnóstico. Pergunta complexa também. Vou falar da minha realidade, ponto CAPES, né? Nos grupos que a gente vai atendendo e nas demandas que vão chegando, tem de tudo, né? Temos mãe solo, temos pai solo, né? Temos casais homoafetivos, e a gente vai vendo que tanto o racismo quanto a LGBTfobia e tudo mais, atravessa tudo. Tudo é atravessado pelo racismo, pela questão LGBT. Não tem como desvencilhar, né? E aí a gente vai pensando nas interseccionalidades, né? Então eu tenho a mãe solo, a mãe da periferia, que também é a mãe negra, o pai, né? E as coisas vão se atravessando, né? E aí quando a gente pensa nos grupos, eu não tenho um grupo só de mães atípicas, né? O CAPES em si, mas muitas mães atípicas participam dos grupos. Então a gente tenta juntar o todo, não só referenciar com essa demanda, né? O todo, porque a gente vai tendo troca de experiências. Algo que eu fiz com meu filho foi legal, então eu vou fazer com o meu também, independente se é autista ou não, porque senão eu vou colocar caixinha para tudo. É caixinha para autismo, é caixinha para TDAH, e não dá. Não dá para ser assim, é todo mundo junto e misturado, e todo mundo aprende junto, e troca experiência junto, que é a troca de saberes. Então, uma experiência que deu certo para mim pode dar certo para o Bavi, ao mesmo tempo não, mas a gente vai tentando. E são essas conversas que vão surgindo nesses grupos, né? Grupos estruturados, mas a gente tem as crianças que vão para passar no médico, para passar pelas terapias, e mães que ficam ali aguardando, e elas também vão trocando entre elas. A ponto de uma falar assim, ai caramba, você está com um problema no emprego, deixa seu filho comigo, eu te ajudo. Então tem uma troca, vou levando mais para isso, né? O quanto o racismo e a questão LGBT e tantas outras vão atravessando, enquanto a gente também é atravessado. Não sei se respondi. Não, acho que você volta um pouquinho, né, que você tinha falado, até na cooperação e na ajuda mútua, né? Como um mecanismo de enfrentamento a isso, né? Sim. Mavi? Nossa, mas isso é real, assim, eu vejo muito na questão da representatividade, pensando na
né? Pensando no preconceito mesmo com pessoas LGBTs. Então, a gente não vê na mídia, por exemplo, exemplos de pessoas, né, negras, pessoas trans que são autistas. A gente tem muito aquele padrão de que autista é um garoto branco, cis, e é esse o padrão. E isso atrapalha, inclusive, no diagnóstico, no processo para entender que você também pode ser. Porque você não tem ali, né, aquela representatividade para você olhar e falar, nossa, se parece comigo. E isso foi um processo que eu mesma enfrentei, de não ter visto pessoas iguais a mim, né, de não ser algo discutido. E vir naquele lugar de pensar, eu não posso ser, porque não tem pessoas iguais a mim. Então isso é muito importante, de verdade. A gente vai pensando, né, nas discussões que a gente vai levando para a equipe, para as famílias, para a comunidade, nos fóruns que a gente vai promovendo, a gente pensa muito na cor do território. Né? Então, quando a gente está no extremo leste, a gente sabe que o extremo leste tem uma pegada, tem uma história indígena. Né? Merino Matarazzo, São Miguel, os nomes das ruas, dos bairros, tudo vai trazendo essa característica, né, da história dos indígenas. Então, são territórios afro-indígenas. Né? Então, qual que é a cor do meu território e quem são as pessoas que compõem esse território? E aí você vai também pensar, bom, quem são essas pessoas que chegam no serviço? Né? Como que essas pessoas fazem para chegar? Então, a gente tem bairros muito vulneráveis dentro de Ermelim. E são famílias que não conseguem ter condução, né? Que não conseguem ter o bilhete único especial ainda, porque demanda mais tempo. Demanda tempo de você conseguir chegar, de você ser atendido, de você ir atrás do seu direito. Então, são famílias numerosas que vão andando para chegar no CAPES que não é perto. Né? E só tem um CAPES infantil naquela região. Os outros são mais distantes, já são em outros territórios. Então, é você olhar para a história do indivíduo, da pessoa, como um todo. Como que ela chega, qual é a cor, etnia, que eu acho que vem antes, cor, raça, né? Quesito raça, cor. Como que ela faz para chegar no serviço, quando consegue chegar, que muitas vezes vai de carona, quando não é carona é andando, né? E como que a gente, enquanto profissional, seja na área da arte, seja na área da saúde, da educação, da assistência, como que eu abordo essas pessoas? Eu vou fazer um relatório, por exemplo, para um noticiário, para falar de tal adolescente que sofreu racismo. O que eu ponho naquele relatório? Como que eu me refiro àquela história, àquela pessoa? Né? Então, a gente tem esse exercício dentro da equipe do CAPES. Quem que é a família que chegou? A família preta, uma família imigrante. A gente tem muitos bolivianos agora, que também passam por situações de racismo. Muitas crianças na investigação de TEA. E aí é uma outra violência, que é a violência com o cabelo na escola. Eles não gostam de ser tocados no cabelo. A linguagem, eles não conseguem falar a língua portuguesa como nós ainda. Para você ter ideia, a gente recebeu no ano passado 2 crianças negras haitianas. Acredito que eram haitianas. E a escola mandou para a gente como mutismo seletivo. E as crianças, de fato, chegaram sem falar nada. Muito agressivos, nervosos, chutando, batendo. Fomos conversar com a mãe falava inglês. O pai falava um pouco da língua portuguesa. Acho que no terceiro atendimento, a gente brincando com as crianças, a gente tinha em cima do armário um saco com um monte de letra colorida. Esse saco, para nossa sorte, caiu. Quando caiu, esse espatifou tudo no chão, letra, com cor, com tudo. E um deles correu e gritou, pegou a letra e gritou yellow. Letra, aí tem coisa. O outro pegou uma outra letra, right, one right. Então eles não falavam a nossa língua. Né? Eles falam inglês, que é a língua originária de onde eles vieram. Não é mutismo seletivo. Então, o quanto que a gente tem que ter paciência, ter um olhar ampliado, né? Consciente, a gente tem que mesmo ser letrado e ter, acho que é o olhar e a escuta. Né? Nossa, total. É isso. Ótimo. Eu acho que diante do que vocês trouxeram aqui, claro, né? Dá pra gente dizer que sim, né? Que gênero, raça impactam muito na questão de diagnóstico e tratamento. Mas não é reduzindo, né? Mas a gente está falando basicamente de especificidades, né? De identidades e representatividade, né? Então, em que medida eu não tenho um olhar padronizado, né? Para as pessoas. Isso enfim,
muito violento, né? No off aqui, até você pode trazer isso depois que a gente vai ter uma pergunta específica, a Fabi falou que a saúde é violenta. Isso é uma frase muito potente que a gente pode desenvolver depois, né? E aí, qual o cuidado que a gente tem que ter, não só enquanto sociedade, mas também enquanto Estado, para também não trazer olhares padronizados que anulem as individualidades, né? E o que o Mavi traz também, né? Eu não me ver, por exemplo, na mídia, na comunicação, não me perceber, né, enquanto uma pessoa que poderia estar tendo um atendimento, realmente também é um dificultador, né? Porque você realmente tem esses estereótipos, né, de quem, digamos assim, personifica, né, as várias das neurodiversidades, mas acho que deficiências de modo geral, né? E é sempre bom ressaltar, né, a gente falou no começo aquele pequeno disclaimer, né, sobre neurodiversidade e neurodivergência, né? O autismo, por exemplo, é encarado como uma deficiência, né? Porque a gente está falando de uma deficiência psicossocial, mas nem toda neurodivergência é uma deficiência, né? Mas mesmo assim existem os estereótipos, né? Do menino gênio, que é autista, mas, por exemplo, quando a gente leva em consideração a questão de gênero, né? E claro, o menino cis, né? Ele tem esse foco, né? Mas quando a gente olha para a questão do diagnóstico tardio em mulheres, por exemplo, você vê que essa pessoa teve um caminho mais tortuoso para ter acesso a isso. Né? Entendo. E aí, né, basicamente está falando de conviver com as várias existências, né? Eu vou trazer aqui um pequeno relato, na verdade, né? Quando eu estava pesquisando sobre a nossa pauta, que eu me deparei com uma entrevista de uma advogada e ex-policial civil da periferia de BH, né, de Belo Horizonte, que é a Poliana Martins. É uma entrevista que saiu na Folha há cerca de 2 anos, né? E a Poliana, ela é mestre e doutoranda em psicologia e cognição pela UFMG, e ela tem um perfil no Instagram chamado Meu Bebê e o Autismo, né? @meubebêeoautismo. E em dado momento da entrevista, é perguntado para ela se nós, enquanto sociedade, né, entre tantos livros sobre maternidade, né, ela é mãe, né, de crianças autistas, não se prepara minimamente para ter uma criança atípica, né? E ela responde o seguinte, que nós, enquanto sociedade, né, nós queremos invisibilizar essas diferenças, a gente quer negar a existência dessas diferenças porque elas ainda assustam muito, né? Nossa geração ela não conviveu com a deficiência. As pessoas com deficiência da nossa geração estavam hospitalizadas ou dentro de casa, elas não estavam nos espaços públicos. A gente não teve acesso à deficiência enquanto uma diversidade natural da espécie humana, que traz algumas dificuldades para adaptação para um mundo como a gente conhece, mas que a gente precisa viver. É um mundo que precisa resolver isso e não as pessoas. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente pessoaliza, né? A gente dá ao outro essa responsabilidade e não entende que é uma coletividade que tem que pensar nisso, né? E aí, continuando, mas como elas não estavam lá, a gente não teve a oportunidade de aprender a partir da diferença. Isso fez com que a gente ficasse com medo da deficiência e a gente prefere nem olhar para ela. Como se a gente não fosse se sentir tão melhor se todo mundo estivesse preparado. E aí, diante disso, e de um cenário que a gente tem um número cada vez maior de pessoas diagnosticadas como neuroatípicas, como que a gente pode enfrentar os preconceitos ligados aos cuidados com a mente de modo geral, né, e capacitismos e discriminações de modos mais específicos, né? E aí o que a gente mais escuta recentemente, né? Hoje tudo é laudo, a gente vive uma epidemia de autismo, o TDAH está no hype, existe até uma valorização positiva sobre alguma dessas neurodivergências, mas também de maneira estereotipada, né? Então, na opinião de vocês, como é que a gente lida e enfrenta esses preconceitos? E aí, muito pensando nessa chave de análise de conviver com as pessoas que estão no espectro autista, por exemplo, ou que, enfim, tem alguma outra neurodivergência. Você pode começar agora? Nossa, é muito engraçado ouvir isso, né? De que o autismo tá na moda, TDAH é hype, porque a gente começou a falar do autismo e de neurodivergência agora. Há alguns anos atrás, se a gente falasse sobre isso, você era internado no manicômio, né? Sim, você a gente fala da reforma psiquiátrica. Exatamente. Sim. Você era visto como louco, né? E hoje em dia a gente está falando sobre isso, é muito importante. Porque a gente está dando voz para as pessoas que antes não eram vistas, eram esquecidas. E tocar nesse lugar de uma mãe não se preparar para ter um filho neurodivergente é porque as pessoas elas têm medo daquilo que é diferente. Daquilo que elas não conhecem. Sim. E as pessoas elas não sabem muito sobre a neurodivergência.
né? Elas não sabem muito sobre o autismo. A gente tem poucos estudos hoje em dia sobre, ou poucas pessoas falando sobre. E a gente, né, se coloca nesse lugar de não, tomara que meu filho nunca seja uma pessoa deficiente, né, não seja autista, porque não entende, não busca esse conhecimento, não chega também, sabe? E a gente ter hoje em dia pessoas que falem sobre isso, pessoas que façam vídeos, como eu faço conteúdos para as redes sociais, falando sobre o autismo, principalmente o autismo adulto, de que crianças autistas, elas crescem e elas podem ter uma vida boa, sabe? E trazer essa informação para elas é muito importante, para que uma mãe que seja, né, mãe de uma criança ateia, possa entender que o filho, ele pode ter um futuro bom, ele pode conseguir se desenvolver, sabe? Não é o fim, não é uma coisa ruim. E é muito importante que a gente possa falar sobre isso, sabe? Certo. Antes de até passar para a Fabi, é importante a gente falar sobre isso, porque a gente começa a fazer um olhar, talvez, retroagindo, né? Porque não é que você tem mais pessoas autistas hoje, é que você aumentou os diagnósticos. Exato, mais pessoas com acesso. Exato, então é louco você pensar porque, nossa, talvez um tio ou um avô, avó seu era uma pessoa que estava, né, que tinha alguma neurodivergência, mas que não foi diagnosticada. E como, né, a falta de acesso, de informação, muitas vezes, né, enfim, padronizava a vida dessa pessoa, não existia espaço para se conversar sobre isso, né? Então, é louco isso, né? Porque a gente está falando de um crescente diagnóstico que dá luz para as pessoas hoje em dia, mas que também é importante, de certa forma, a gente tentar olhar para trás para, putz, na minha família talvez Com certeza. tinha alguma coisa. Sim, isso é muito, muito real. Fabi. Estou aqui pensando, eu estava lendo material para poder conversar hoje, e aí eu achei lá num dos artigos que eu estava procurando, é um material muito escasso, a gente tem pouco material de pesquisa, né? Que começou-se a falar sobre o TEA em 1943, então é tudo muito recente se a gente parava, né? E aí você denominava antes, as compreensões que se tinha era como psicose, era visto como uma psicose, ou síndrome, distúrbio, patologia, doença, deficiência, identidade autística. Ainda bem que a gente avançou muito. Nossa. Né? Olha só, né, as nomenclaturas, né, que a gente dava, as denominações, né? E o quanto, apesar de a gente ter pouco conhecimento ainda, tem muita pesquisa e as pessoas estão buscando e falando mais, ainda bem que existe essa evolução, né? Essa procura. Aí você me falou um pouquinho da saúde, né? Enquanto violência. O que eu quis dizer com isso? Que não só para a criança TEA, mas para as pessoas negras, LGBT, os que são considerados diferentes, quando você chega para ser atendido, tem uma maneira de você tratar as pessoas. E muitas vezes você trata de forma violenta. E eu digo isso no geral, não digo só de uma região ou outra. Então, como você acolhe, como você vê, como você pergunta, como que você pergunta dos dados. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar a temática da racialidade, a gente teve formação com colegas de trabalho, e os colegas de trabalho tinham vergonha de perguntar para os pacientes, né, para as pessoas que chegavam, sobre sua autodeclaração. Parecia ofensivo, né? Como que eu pergunto para o outro, como que você se autodeclara? Já peguei com briga de mãe e filho, crianças pequenas, não, mãe, aprendi na escola que eu sou preto. E a mãe fala assim, cala a boca, mulher, que você não é preto, você é branco. Mas ele aprendeu na escola. Então, né, a gente vai encontrando essas divergências, né? Por isso que eu me referi à questão violenta. A gente tem histórico de violência obstétrica e tantas outras questões, tá? E aí a gente vai falando, você também pensou na questão do laudo. Tem muito pedido de laudo mesmo, né? E é importante, porque o laudo não é só a questão de você saber a resposta de um problema, se é uma doença, que raio, né? Para as famílias atípicas, para essas crianças e para essas famílias é importante por conta do acesso à garantia de direitos, né? Com acesso ao laudo, com acesso ao diagnóstico, você vai ter um bilhete único especial. Para a educação é importante que você vai ter uma pessoa, ou pelo menos deveria ter, uma pessoa para te ajudar durante a aula, no aprendizado, no conteúdo, ajudar você a se organizar dentro de uma sala de aula, a pensar mecanismos de você conseguir permanecer dentro de uma sala de aula,
que é difícil permanecer, não é? Você ficar 50 minutos numa aula, Parado, sem nada. e aí as professoras vão dizendo, mas ele não para de andar, ele não para de se locomover, ele vai não sei aonde. E muitas vezes não é que a criança é só inquieta, né? A gente tem que entender a história. Então o laudo vem ajudar nisso. Tanto na questão em casa, o que eu posso proporcionar e não terceirizar, que muitas vezes eu não dou conta, eu vou lá e terceirizo para o celular. É uma outra demanda que a gente não vai entrar hoje, né? Mas eu jogo no celular e esqueço que a criança existe. Né? Então, quais as formas, o que o laudo vai contribuindo, tanto para dentro da casa, dentro da família, quanto para a questão educacional, mesmo para a questão de saúde, onde eu posso buscar informação, onde eu posso buscar direito, com quem que eu converso, e assim também como dentro da assistência social, né? Quando eu preciso passar no CRAS, quando eu preciso passar no CREAS, quando eu preciso procurar um poupa-tempo, aonde, né? E aí eu preciso do laudo para tudo isso, inclusive com o benefício financeiro, que eu esqueci o nome agora. O LOAS. Né? Então, acho que o laudo, por mais que a gente fique pensando, caramba, mais laudo, muita exigência, não sei. Por outro lado, você beneficia, você dá acesso. Né? Que é um das palavras-chave do nosso encontro, é realmente busca por direitos de acesso, né? Bom, e no âmbito mais íntimo e familiar, ainda nessa lógica de quebra de preconceitos, né? Quais atenções as pessoas neurotípicas devem ter para acolher e promover, né, espaços que sejam realmente mais convidativos para as pessoas neuroatípicas, né? Então, a gente coloca as coisas no ponto de vista das políticas públicas, coloca da sociedade de modo geral, mas pensando que a periferia tem esse viés mais, digamos assim, das pessoas se apoiarem, se fortalecerem, como que a gente consegue dar essa cartilha, digamos assim, de recomendações para que pessoas neurotípicas consigam promover ambientes acolhedores para pessoas neuroatípicas, né? Então, observar alguns desafios invisíveis, como sobrecargas sensoriais, né? De cheiros, barulho, luz, né? Então, basicamente, como que o nosso mini ciclo social consegue realmente promover acolhimento? Não sei quem gostaria de começar agora. Posso começar? Eu acho que é muito importante as pessoas que estão ao redor e que convivem com pessoas, por exemplo, autistas, TDAHs, né? Mas eu vou falar no quesito autista porque eu sou, entender essas coisas para que não cause crises na pessoa autista. Então, partindo de um lugar onde, por exemplo, para um autista é muito necessário ter uma comunicação clara e direta, porque a gente tem dificuldade de entender, né, nas entrelinhas, entender algo que tá ali como um tipo de sarcasmo, ou algo que a pessoa meio que pediu, mas ela não foi clara o suficiente. Então, sempre ter uma comunicação direta e boa com a pessoa TEA, para que ela possa entender tudo. Então, se for mandar alguma explicação, né, pedir, assim, algum passo a passo, que seja bem explicado, para que a pessoa TEA possa entender. Tomar cuidado com o ambiente, né, pensando assim, ver a questão do barulho, que é muito recorrente para pessoas TEAs. Então, pensar, será que esse lugar, esse ambiente, tá um lugar acolhedor para essa pessoa, né? Então, pensar em luzes, pensar em cheiros, sempre tentando perguntar pro outro, você se sente confortável com isso? O que pode acabar te desencadeando uma crise em você? Então, isso é muito importante. E sempre nesse lugar de perguntar mesmo, de se você não sabe, não tem problema. De você fazer a pergunta, de você entender como a pessoa vai se sentir melhor ali. Isso confere até muita objetividade, né, para lidar com a questão, né, oferecer, por exemplo, no caso da pessoa autista, oferecer previsibilidade para ela também. Com certeza, previsibilidade é tudo. Porque sem a quebra de previsibilidade pra gente, desencadeia a crise. E então é algo que é simples de ser feito, sabe? Você chega na pessoa e fala, olha, vai acontecer isso, vai ser desse jeito, a gente vai tratar essas coisas, de poder fazer com que a pessoa se sinta melhor naquele ambiente. Então é muito importante a previsibilidade pro TEA. Sim. Na minha experiência, a gente vai trabalhando muito essa questão da rotina, né? Com certeza. Tem que saber, tanto a criança autista, o TDAH, deficiência intelectual, mas principalmente o autismo, ele tem que ter uma rotina. Se ele sai daquilo que ele está programado, que ele está acostumado, pronto, esquece. Acabou o mundo. Acaba o mundo. Se você muda qualquer coisa, eu vou fazer um caminho qual eu já estou habituado, eu mudo, sem conversar, sem anteceder, acabou. Então eu vou pensando muito nessa questão da escuta, do acolhimento e de explicar as coisas de forma objetiva, mas tem que ter rotina, né? Acorda que horário, depois que você acorda,
escova dente, parará. Independente se é criança ou adulto, porque o adulto também não consegue se organizar tão bem por vezes. E aí precisa desse auxílio, né? E eu acho que de suporte, isso. Que precisa. A família, a gente não faz nada sozinho, né? E aí a gente tem a rede para poder estar ajudando. Então é procurar os serviços como apoio, para poder estar orientando, para poder estar vendo se tem outras questões, se tem comorbidades, né? Porque em casa as famílias elas acabam que se virando, né? Um ajuda o outro, que conversa, e daquela maneira que ela consegue, ela se vira, mesmo que seja terceirizando para o celular, sei lá. Mas é o jeito que eles encontram de fazer as coisas, de ser, de estar, né? Mas procurar ajuda no território, senão não tem como. É uma vizinha, é uma igreja, é um serviço de saúde, é um CCA, é uma associação, é um coletivo, mas que procure uma rede de suporte, acho que é isso. Nossa, bastante coisa, viu? Antes de até ir para a próxima pergunta, que a gente falou, né, de como que as famílias, né, a comunidade pode gerar esse apoio, essa ajuda no território, né? E aí, voltando para a pergunta anterior, né, como é que a gente também afasta preconceitos, a informação acaba sendo fundamental nesse sentido, né? Mas ainda tem um desafio no que diz respeito ao Estado, né? Então, por exemplo, quando a gente olha a iluminação pública, né? Às vezes a falta de iluminação pública que tem impacto na segurança é uma questão, né? Para você promover ambientes que poderiam ser mais acolhedores. Acho que o principal, né? Quando a gente fala de neurodivergência é o transporte público, né? Então, imagina a sobrecarga sensorial, né? Às vezes a gente está acostumado no dia a dia, mas é bom a gente refletir, né? Olha só, gente, a gente se desloca por cerca de 1h30, 2, de uma região periférica para o centro da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Pode ser qualquer outra periferia. E você está falando de um ônibus e um metrô que estão lotados, né? Muita gente. Você está falando, às vezes, de um barulho muito alto do motor do ônibus, da própria rua, né? Que é muito ruidosa. Quando você faz a transição, né, ao pegar o metrô, tem a questão daquelas luzes muito fortes, né? Então, ainda tem esse desafio da gente, digamos assim, sensibilizar o Estado para poder pensar uma espécie de um desenho universal, não sei, algo nesse sentido, para poder acolher melhor essas pessoas. Mas recortando aqui para 2 políticas públicas em específico. Não necessariamente políticas públicas, mas áreas, né, bem estratégicas, digamos assim, na sociedade, né? Existe uma grande dependência do SUS, né, por parte das pessoas que moram em bairros periféricos, né? Além, né, enfim, da gente ter uma limitação dos convênios em cobrir tratamentos para neurodivergências, né? Em que medida a rede pública está preparada para acolher as demandas por diagnósticos especializados, terapias e suporte contínuo para crianças ou adultos neurodivergentes diante até de um cenário de diagnóstico tardio, garantindo que as suas especificidades sejam atendidas, né? A gente falou um pouquinho disso, né, ao longo da nossa conversa, mas acho que é legal a gente entender o nível de preparo hoje do SUS para poder abarcar, digamos assim, essas especificidades. Você pode começar, Mavi? Bom, eu, quando fui buscar o meu diagnóstico, eu fui atrás, né, do SUS, para entender como que eu poderia, principalmente do CAPS, né, para entender um pouco melhor, né, dessas questões, porque eu estava pesquisando, né, por fora na internet para entender, eu pensei, nossa, quando surgiu a possibilidade de talvez eu seja, eu pensei, vou procurar mais essa informação, vou procurar ajuda médica para entender. Sim. E quando eu fui, né, no CAPS, por exemplo, e apresentei essa minha queixa, apresentei que eu queria que fosse, né, estudado um pouco mais para entender a possibilidade, eles não entenderam, né, eles falaram que não era possível, não tem como, porque eu era uma pessoa que falava muito bem, que era muito desenvolta para ser autista. Uhum. E aí, né, delegaram para outras coisas, como por exemplo, talvez você tenha uma ansiedade, uma fobia social, mas não o autismo em si. E eu fui em muitas unidades, né, procurei ajuda em hospitais também, e era sempre a mesma coisa, de dizer que não, você não é. Você tem outras coisas, mas isso não. E eu acho que é muito desse lugar do acesso do conhecimento, né? De entenderem que o autismo, ele é também em pessoas adultas, que tem um espectro,
né? Não é porque uma pessoa fala bem, que uma pessoa se porta dessa forma que ela não pode ser, existe, né, os critérios de diagnóstico, mas também desse cuidado de entender mesmo, sabe? De ir atrás, de procurar essa pessoa, de poder mesmo ver o caso dela. E eu senti muita falta disso nos lugares que eu fui, sabe? Principalmente no CAPS também. Sim. Certo. Acho que respondendo ao que você vai trazendo, né, e pensando, a gente tem o SUS, que é o que a maioria tem, né, e ainda bem, tem lugares que não existe, né, e muita gente vem para cá por conta disso. Sim, com certeza. E é uma conquista, né, mas que precisa de fato ser fortalecida. E eu também parto da ideia que a gente precisa estudar, conhecer e fortalecer o SUS, né? Ele tem grandes desafios aí. Então a gente tem locais com uma equipe de profissionais muito escassa, né? Uma equipe muito rotativa em muitos lugares, onde tem um mercado aqui, cada lugar que oferece mais, você vai em busca de coisas melhores e de ganhar mais também, de não ter profissionais formados para algumas demandas, né? Para algumas coisas que a gente precisa, filas de espera dentro do SUS, falta de protocolos, né, entre atenção básica e saúde mental com as escolas, e falta de compreensão. Em 2015, eu estava vendo material, o governo lançou, né, o pessoal da saúde, uma cartilha chamada Linha de Cuidado para as pessoas com transtorno do espectro do autismo e suas famílias na rede de atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde. Né? Então, a gente vai vendo que está tendo uma procura, uma melhora, mas que ainda não é o suficiente. Né? Hoje se fala mais, se faz reuniões, se cria protocolos instrumentais, testes, né? Mas que precisa de fato de uma melhoria, precisa de investimento, de fortalecimento, precisa das pessoas falando, das famílias cobrando, né? Para que a gente consiga cada vez mais evoluir. Já melhorou, não o suficiente de forma alguma, mas que a gente precisa mesmo de maior conhecimento, né? Sim. Sim. E aí, falando de outra área muito importante da vida, né, a educação. Como que vocês veem as escolas públicas e mesmo as privadas na periferia, né, porque também temos bastante escolas privadas na periferia, lidando com essa questão? A sala de aula por si só, a gente sabe que tem uma série de diferenças, heterogeneidades, né? Mas como que a gente garante a aprendizagem levando em conta a neurodivergência? Eu sei que parece uma pergunta muito pedagógica, mas eu acho que a experiência de vocês pode ser importante, né? Lidando com ou sendo ex-aluno, né? Mas lidando também com o público, né? Você pode começar, Fabi? Você falou já de escolas algumas vezes aqui, talvez trazer... Ao mesmo tempo que eu fico revoltada com algumas coisas que acontecem no campo da educação, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo profissionais desgastados, né, exauridos, cansados, adoecidos mesmo, porque não está fácil lidar com a educação de modo geral. Salas, né, turmas superlotadas. Antigamente você tinha um aluno autista, ou você nem sabia que tinha. Hoje você tem turmas com 5, 6, além dos outros estudantes, né? E com o professor, como que ele lida com isso, com uma coisa que ele não conhece, que não tem preparo, que não tem um investimento maior. Pelo menos do que eu vou observando no dia a dia, não existe. É o professor que está cansado, que grita, que deixa a criança, né, em crise, vai entrar em crise, não tem como. Que expõe, que segrega dos outros alunos. A gente costuma ir nas escolas, a gente encontra situações um pouco embaraçosas. E não só na escola, a gente fala da escola porque eu tenho uma educação, mas outros locais que a gente visita, igual já fui em Sarcas, né, abrigos, já trabalhei uma situação que eu vi há uns anos atrás, de uma educadora que amarrou a criança, né? E aí teve todos, né, os trâmites legais e tal. Mas de você não dar conta muitas vezes porque você não conhece e você não tem preparo. E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa investir, que é no nosso próprio conhecimento. Será que eu estou pronta para esse desafio? Não deixa de ser. Será que eu estou pronta para trabalhar com esse público? Não é só trabalhar a criança. Não é só o brincar, não é só o lúdico. Uma criança com autismo, ele vai aprender no seu tempo. Uma criança com TDAH vai aprender no seu tempo de uma outra forma. Né? Então, como que eu
trabalho com tudo isso. E aí a gente não vê, pelo menos da minha parte, né, um investimento maior. Pelo contrário, a gente vai vendo cada vez mais esse mundo da educação ficando mais escasso, mais empobrecido, com menos investimento. E aí os professores vão ficar mesmo todo, né, pedindo socorro, pelo amor de Deus. Então liga no serviço, que manda relatório, que quer diagnóstico. Se não tiver diagnóstico, não entra na escola. E aí você já pensa no conselho tutelar, aí você já pensa, né, na rede de apoio e da garantia de direitos. Uma coisa vai levando a outra. Mas eu tenho para mim que a gente precisa de um investimento maior no campo da educação, mas principalmente nos profissionais que lidam diretamente com crianças, adolescentes e jovens com autismo. E aí para a família também. Como que eu atendo essa mãe que chega na escola pedindo, pelo amor de Deus, socorro? Ou que vai questionar por que a professora falou de tal maneira? Tem mães que não conseguem, principalmente mães imigrantes. Tem escolas que não atendem. Não atende. A mãe vai lá, a mãe pede, a mãe liga. Não atende. Muitas vezes porque não sabe lidar com isso, né? A gente começa a ver como é uma coisa bem interseccionalizada mesmo, Sim. em nível de políticas públicas. Sim. E, não sei, talvez uma resposta intersetorial poderia estar aí. Pode falar, Marina. A sala de aula, ela é um lugar muito violento para uma pessoa neurodivergente. O método de ensino, né, dessa coisa de você sentar na carteira, ficar lá horas e horas ouvindo a pessoa dizendo e você ficar parado, você ficar quieto, você tem que prestar atenção, é muito violento para um aluno neurodivergente. Eu lembro que eu sofri demais na minha época de escola, de muitas vezes pensar em desistir, em pensar em sair mesmo. Porque a forma como uma pessoa neurodivergente aprende é diferente, é um tempo diferente, né? E tem que ter todo esse cuidado, esse preparo para lidar. Então, eu acredito que é muito disso de... né, eu estudei em escolas que tinham outros alunos autistas, mas que eles eram negligenciados dentro da própria sala de aula, dentro da escola. De eles serem vistos pelos alunos e também pelos professores como pessoas, né? Desculpa o termo, mais retardado, né? De não entenderem como que eles poderiam fazer com que aquele lugar pudesse ser mais acolhedor para ele, né? Então, por exemplo, tem um sinal da escola que toca, é um sinal barulhento. Isso pode desencadear uma crise da pessoa. O horário do intervalo, que é aquelas várias pessoas. E aí tem a questão da fila para você poder comer, por exemplo, na escola pública, da merenda tem a fila que você tem que enfrentar. E isso muitas vezes, né, é uma dificuldade para a pessoa autista, né? Então, e muitas vezes os professores não terem, né, esse cuidado em, por exemplo, ensinar uma criança disléxica, ensinar uma criança com TDAH, que é diferente, né? Então, eu acho que vem muito desse lugar de preparar os profissionais dentro da escola. De realmente, quem sabe, ter um curso para os professores, para a galera da coordenação, de como conseguir, né, lidar com as pessoas neurodivergentes de forma boa, né, que não seja fazer com que sejam microviolências com essas pessoas, que é muito importante. Então, é entender que o aluno neurotípico é diferente do aluno neurodivergente. E não dá para você ensinar da mesma forma os dois. Não dá para você colocar os dois nesse mesmo lugar e querer que eles tenham os mesmos resultados. Isso impacta principalmente no desenvolvimento escolar deles, sabe? Eu acho que pensar também, né, em outras maneiras de ensinar. Está tudo muito padronizado, né? Robotizado. Eu sou do tempo da cartilha Caminho Suave, não sei quem é aqui. Faz tempo. Não dá mais para ser assim, não existe mais, mas tem outros métodos que também não funcionam da mesma forma. Então, criança é brincadeira, criança aprende brincando, né? A gente teve aí agora a pandemia, a gente fala agora tem alguns anos, mas ainda é recente para muitos, que muitas vezes já fui espaços que você não conversou sobre. E eu tenho adolescentes hoje que depois da pandemia não retornaram para a escola. Né? E aí você tem uma obrigatoriedade, a criança tem que estar na escola. Senão você corre o risco de perder a guarda do seu filho e tantos outros vieses aí, né? Outras complexidades. Mas acho que com a pandemia a coisa também piorou e a gente não teve esse olhar, né? A criança é neurodivergente, neurotípica, não é por conta da pandemia, tem mais visibilidade, né? Mas o que eu faço com isso? Quanto que eu vou sentar e falar sobre, né? O curso é importante, mas é na prática, né? Como que o professor vai lidar com aquilo no dia a dia? Vai brincar, vai correr, a criança foi feita para correr, né? Tem um momento de lição na matéria,
momento mais curto que seja, vamos brincar mais. Eu brinquei muito na minha fase de escola. Eu já tenho meus 40 e tantos anos, né? Uhum. Não sei vocês têm tudo novinho. Mas é isso, eu tenho que oferecer outras estratégias de cuidado, né? E mesmo dentro da educação, principalmente dentro da educação, que é onde a criança passa o maior tempo, Sim. né? E talvez como que o estudo, né, a informação, a capacitação do profissional da educação acaba sendo importante até para entender como que essas características neuroatípicas, elas podem fortalecer o aprendizado. Né? Sim. Então, como que de repente eu consigo estimular uma criança TDAH? Como que, por exemplo, eu crio também, tenho essa atenção, por exemplo, nas crianças que são superdotadas, né, porque elas estão às vezes num nível de aprendizado muito alto, então como é que eu mantenho ela não digo engajada, mas ela integrada àquela turma, porque às vezes ela está num ritmo um pouco diferente. Né? Então, Sim. são vários ritmos possíveis na sala de aula. Sem que segregue também, né? Sem que segregue, exatamente. Né? Como é que você cria esse ambiente de inclusão? É um baita desafio, a gente não vai ter essa resposta aqui, mas acho que admitir ele é muito importante. Né? E muitas vezes a gente vê que às vezes as escolas não assumem, e quando assumem é num lugar de resignação. Existe esse problema e... existe, olha só, existe isso e a gente tem que lidar. Eu tenho perguntas específicas para vocês. Lá. Bom, Fabi, conta pra gente um pouquinho melhor do projeto Quilombinho que você tem, né? Que você, enfim, idealizou ele, qual o objetivo dele, que mudanças que ele vem trazendo e se ele tem alguma medida de conexão com a pauta da neurodivergência. Acaba tendo, sim. O projeto Quilombinho, ele começou de fato no ano passado, né? Ele consiste no movimento lúdico, brincante para criança e adolescente com quem estiver junto. A gente vai se preocupando muito, enquanto CAPES e no território, de trabalhar essa questão da racialidade com os adultos, com os profissionais. Fizemos um lindo trabalho, que está em processo, mas a gente ficou pensando, e agora, o que a gente faz com a molecada? Eles têm que entender o que é racismo, qual que é o impacto do racismo no seu corpo, né? Na sua comunidade, na sua casa, na sua família. E aí pensa, né? Aí pensei no projeto Quilombinho, que aí a gente tem uma mala, né? Uma mala itinerante. Essa mala, ela viaja. Então, eu adoro falar disso, né? E a gente foi pensando como que também, né? Na linha do aquilombamento, como que eu aquilombo o meu espaço de cuidado? Como que se dá o aquilombamento no SUS? Que é um tema também que está começando, né? Muitas pessoas discutem, tem vários materiais, teorias. Como que eu vou trabalhar com a criança negra se eu não tenho nada que referencie? Né? Ela vai olhar para mim e não tem uma boneca, não tem uma história, não tem uma contação de história, não tem um brinquedo. Então, o aquilombamento parte disso. Como que eu vou aquilombando as minhas atividades e o meu espaço? Então, a gente conseguiu fazer oficina com as mães de bonecas negras. A gente fez oficina de contação de história, oficina de abaiomiza, oficina de alimentação afro-referenciada. E a gente vai lembrando de tudo que vem de raiz, então a gente faz esse resgate ancestral. O que é uma criança comer uma batata doce, uma mandioca, milho, como que é isso? Da onde que vem tudo isso? Então a gente vai trabalhando, né, o fazer e o fazer ancestral, né? E aí a gente leva tudo isso para dentro da mala. Então quando eu saio com a mala, a gente põe as bonecas, tecidos, brinquedos, jogos, tudo que lembre África ou a cultura afro-brasileira, né? E aí a gente começou a sair com essa mala pelas UBSs de Hermelino Matarazzo, que são 12. Não concluímos as 12. Mas a gente marca, né, com o pessoal que vai estar atendendo a gente, se juntando com a gente leva a mala para um grupo de crianças, aí a gente abre essa mala e é como se a gente se transportasse para um outro mundo. É maravilhoso, é lindo. E aí a gente tem um momento de contação de história, a gente leva instrumentos, a gente canta cantigas de roda, toca o atabaque, o pandeiro, põe as vestimentas, sai rodopiando. Então, é uma brincadeira diferente. É uma brincadeira ancestral. A gente começou nas UBSs, a gente fez um encontro numa escola que foi super potente, porque a gente tocando e conversando com as crianças e os adolescentes presentes, a sua maioria negro, eles olhavam para a gente e o olho brilhava. A sensação assim que não tem igual. E teve um menino que levantou e falou assim, vocês estão tocando tudo errado.
Falei, como assim, menino? Vou ensinar, posso subir? Pode subir no palco. Ele pegou, sentou, pegou o atabaque e pá. A escola parou, você não via um zumbido de nada. Só ele tocando, e ele começou a cantar. Ele viajou, assim, coisa mais linda. Falou, vocês não sabem tocar. E aí os professores, tudo boquiaberto. Quem que é esse menino? Da onde que ele saiu? Como que ele sabe tudo isso? Aí a gente não trabalha essas coisas, né? A gente tem várias potências dentro da escola, mas não se vê o que eles têm como potencial. Sim. Né? A gente começou agora um trabalho, né, com CREAS da região, onde a gente vai levar o quilombinho para os SAICAS, que são as casas, os serviços de acolhimento institucional, famosos abrigos, são 4, onde a gente também vai passar com o quilombinho, porque a maioria das crianças que estão em abrigo são negras, que não conseguem passar pelo processo de adoção, porque a sociedade, né, vamos dizer assim, não aceita, não quer, são as crianças que têm mais dificuldade de ser encaminhadas para outras famílias. Então a gente também vai fazer esse trabalho lá, e a gente fala de tudo, das formas de racismo, do que é racismo ambiental, o que é o racismo recreativo, qual a diferença de racismo e bullying, né? E os dois têm leis, os dois têm embasamentos, punições, vamos dizer assim. Então a gente faz todo esse trabalho de uma forma leve. A gente leva a vida dentro dessa mala. É isso, quilombinho. E aí as crianças neurodivergentes, neurotípicas, participam. Né? A gente fez uma semana passada no CAPES, e as mães com os filhos, né, eles entenderam, eles foram para o meio da roda, eles dançaram, crianças não verbais dançando, brincando. Então você abarca o todo, não tem diferenciação. Quem chega faz parte, né? Poxa, que trabalho lindo. Lindo. Que trabalha muito com, claro, muitas coisas, né, mas saúde mental e pertencimento. Né? Então, que trabalho incrível. É lindo. Maravilhoso. Mavi, você é um artista audiovisual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente das suas produções, o que você tem feito, o que você gostaria de destacar e como que as suas identidades elas se conectam com a sua arte. Bom, recentemente, né, fui diretor de um curta que falava sobre autismo, né? É o meu projeto de conclusão do meu curso de cinema. E eu venho aí sendo diretor de Tom, né? Tom conta a história de um autista, que ele é adolescente, que tem hiperfoco em jogos. Então a gente tenta contar através desse curta a perspectiva teia, só que usando a dinâmica de games. Então, para ser algo diferencial. E ele já está disponível para que as pessoas possam assistir no YouTube, é só procurar Tom Curta, que a galera consegue acessar para assistir. Foi um processo muito gostoso de ser feito, a equipe foi majoritariamente neurodivergente. Então, é um filme feito por pessoas neurodivergentes para outras pessoas neurodivergentes, mas, claro, outras pessoas, né, que tiverem vontade de conhecer mais sobre o assunto, quererem entender melhor, super convidados para poder assistir. Um projeto muito bonito de ser feito, foi construído de forma muito delicada e com muito cuidado, e que eu tenho muito orgulho de dizer que está aí no mundo. É meu filho, é o filho de toda a galera que fez, Legal. E eu estou muito feliz com isso, espero que todos possam assistir Tom. Poxa, maravilhoso. Já vou. Já vamos correr aqui, né? Só que tá no YouTube, já coloca o Tom para poder assistir. O canal do Instituto Criar. Do Juto Criar. Isso. Tá, legal. Então já fica a dica aí, pessoal que tá assistindo a gente. Quem tá ouvindo a gente pula pro YouTube, quem tá vendo a gente depois abre uma aba para poder assistir o Tom. Trabalho maravilhoso do Mavi. Bom, gente, está chegando no final da nossa conversa, né? Infelizmente. Que tava, enfim, muito bom. Eu acho que a gente falou de muita coisa legal aqui, foi muito importante. Acho que uma coisa importante para se falar, né, na construção dessa pauta, eu encontrei poucas coisas, né? Foi uma pauta um pouco difícil de se criar. Claro, você encontra muitos relatos, né? Até a Fabi trouxe isso, que a gente acha bastante coisa nesse sentido. Mas estudos mesmo, dados, você tem, acho que um pouco imprecisos, né? E isso é importante não só para a gente cada vez mais falar sobre o assunto, cada vez mais investir em informação, mas para que a gente consiga também formular políticas públicas baseadas nesses dados. Então a gente falou aqui, por exemplo, mais especificamente da saúde, falamos da educação, a gente citou um pouco o transporte, né? Eu nem dei muito a esse espaço, caso vocês queiram comentar, né, do transporte público, mas acho que é vital, né, porque pessoas que moram na periferia
levam muito mais tempo para poder se deslocar, a gente sabe disso, né? É uma coisa que tem que ser problematizado, você ficar tanto tempo em um lugar só para fazer deslocamento, né? E aí, para a gente entender a importância dessa pauta, né? Como é que enriquecer ela com mais dados acaba sendo fundamental. E eu queria pedir para vocês, né, para quem está ouvindo, vocês deixarem uma mensagem, né? Que mensagem que vocês deixariam, na verdade, sobre a importância de se falar sobre neurodivergência fora dos grandes centros, né? Com uma visão mais inclusiva, né? Então, como que vocês falariam para os nossos públicos que estão escutando, tá vendo a gente, sobre a importância, a relevância da neurodivergência? Ela por si só é uma grande pauta, mas fora dos grandes centros. Você pode começar, por favor, Mavi? Acho que eu quero dizer que é sempre importante buscar informações e conhecimento. Conhecimento sempre é válido, ele nunca é demais. Então, se você é uma pessoa que não é neurodivergente, mas convive com pessoas neurodivergentes, é muito importante você ir atrás de entender, de saber entender o que é um meltdown, o que é um shutdown, entender sobre crises sensoriais, né? Entender melhor sobre isso para você poder dar o melhor, poder fazer com que o outro possa se sentir confortável e acolhido em todos os lugares que tiver. E se você é uma pessoa neurodivergente, não tem nada de errado com você. Eu sei que o mundo pode ter feito você acreditar que você é o errado, mas você não é. Tá tudo bem. E tem outras pessoas que são iguais a você e a gente tá nesse coletivo de se fortalecer, de entender a dor que cada um passa e a gente não tá sozinho. E você é importante. Sim. Quero trazer suas considerações finais de onde a gente encontra você, suas redes, seus contatos. TikTok é Matias Vicente, Instagram é EuMavi, YouTube tá saindo já. Então pode pesquisar como Mavi. No YouTube eu vi que você tem 2 vídeos, tem um muito bom sobre neurotípico, e que você fala que você é Sim. uma pessoa, neuroatípico, perdão, você fala que você é uma pessoa autista, é bem didático também, achei bem legal. Fabi, por favor. Tanta coisa passa na cabeça da gente ouvindo a Mavi, né? Nossa. Acho que a gente tem que ir atrás de política pública, se fortalecer, buscar conhecimento, mas também cobrar. Sim. São muitos. A gente não tem nem noção do número, né? Que a gente tem de pessoas autistas, pessoas neurodivergentes, né? Então a gente tem que ter a paciência no acolhimento, no entendimento, na escuta, na convivência, promover espaços do conviver, né? Sempre com vida, sempre trazendo vida, mas que a gente lute por políticas públicas, senão a gente fica só e sozinho, não dá para brigar, não dá para lutar, né? A gente tem que pensar sempre na inclusão de tudo e de todos. Então que a gente não desista, acho que a gente tem que esperançar. A gente está num mundo muito difícil, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas acho que a palavra esperançar, acho que cabe, né? Vida e esperança, senão a gente não vai para lugar nenhum, não dá. Maravilha. É isso. Obrigado, Fabi. Você tem, caso você tenha rede social, algum contato, onde a gente encontra você? Olha, no CAPES e J. Ermelino, tá bom? Eu estou lá todos os dias. Maravilhoso. Gente, obrigado demais. Obrigado, Mavi. Obrigado, Fabi. Obrigado você que está escutando a gente, ou vendo a gente pelo YouTube. Antes de encerrar, sempre bom a gente lembrar, né, as nossas parcerias. Então, esse podcast está sendo realizado em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. E conta com a produção audiovisual das pessoas queridas e maravilhosas do coletivo Cine Mateus. Te agradece muito você que está acompanhando a gente ao longo desses episódios. Corre lá para ver os demais, que estão muito bons também, viu? Um grande abraço no coração e até mais. Fiquem bem.